Sempre achamos que o Subaru tinha uma saída para qualquer situação, mas e se eu te disser que existe uma morte que ele não pode voltar? Sim, a história já deixou algumas pistas que o Subaru pode morrer de uma forma definitiva, e se isso acontecer, é o fim de tudo. Mas será que isso seria realmente possível? Como é que todos reagiram ao ver acontecendo no Teatro do Desespero mais uma continuação da gente? E o mais importante, será que o Subaru já esteve perto disso mais do que a gente imagina? Bom, se prepara, meu amigo, que agora chegou a hora de você se acomodar aí, pegar a sua jantinha bonito e vem comigo pra gente acompanhar isso junto. Bora lá! Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Bina e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui no canal. E galera, é irônico, né? Como a vida, quando as pessoas acham que algo vai melhorar, tudo piora. Pois é. Hoje a gente chegou no momento cronológico da história em que todos descobrem o que o Subaru tem passado. Num certo instante, eles enxergam um futuro impossível, um vislumbre das inúmeras possibilidades de todos os universos onde o Subaru morreu. O curioso da história é que, quando a Emilia explicou, né, em que consistia o teste, todos pensaram que talvez o Subaru tivesse sido transportado para um mundo ou um universo maravilhoso, um lugar onde ele não fosse forçado a morrer várias vezes. Talvez isso ajudasse a recuperar as forças para continuar seguindo em frente. Só que, negando esse mundo ou não, todos pareciam concordar que ele merecia ser feliz, mesmo que só durante esse teste. O que aconteceu, no entanto, foi diferente. A pior revelação filosófica das vidas de todo mundo. Eles viram as possibilidades de fazerem parte do universo onde o Subaru sempre vence. Só que no momento em que ele morre, essa morte é eterna. Ele não volta, é para sempre. Isso significa que é muito provável que naquele exato momento, o acampamento da Emilia tenha feito um juramento solene. Nunca mais em toda a vida santa eles iriam expor o Subaru ao perigo. O capítulo ele começa ali com alguns insultos, né, que já tinham sido lançados. O Subaru ele despertou, ele se lembrou de um desastre que tinha acontecido, e a cena em que ele morreu depois do beijo da Emilia foi refletida a loucura mental, aquilo que a gente falou no último vídeo e tudo mais. Lá na sala de estar, uma nova ideia surgiu na mente da Emilia. Ela decidiu insistir no assunto com Felix, que sem dúvidas ajudaria a encontrar uma maneira de apagar as memórias desastrosas do seu cavaleiro, do Subaru, né? Porque basicamente tudo que ele lembraria dela era daquela yandere maluca lá, que queria ter filho com ele a todo custo. E isso não seria interessante a gente continuar vendo, né? Mas não importa o que fosse necessário fazer, ela só queria tirar aquilo ali da cabeça dele para ele não ficar sofrendo quando olhasse pra cara dela. De alguma forma, ela estava convencida de que seria usada para curar a psique do Subaru e permitiria que ele tivesse mais consciente da sua vida. Sem dúvidas, essa seria uma boa escolha. Até mesmo forçar ele poderia ser uma opção considerada nisso. Só que antes de tomarem qualquer decisão, o Subaru alertou ele sobre a possibilidade de recusar fervorosamente esquecer essas memórias desastrosas que acabaram forjando no que ele é hoje. Se ele esquecesse, tudo da história daqui pra frente seria mudado. Agora ele poderia argumentar que isso melhoraria a qualidade de vida dele, ou pelo menos a sua perspectiva sobre o universo, só que talvez, galera, o Subaru ele pensasse que tudo o que ele viveu era parte essencial do que ele é. A sua dor, o sentimento, isso é tudo prova da sua força, e ele tem medo de esquecer disso tudo. Pode ser até que ele se torne fraco, incapaz de salvar outras pessoas se ele esquecer. Por isso foi sugerido que ninguém deveria forçar ele a esquecer. Se o Subaru se recusasse a abrir mão dessas memórias, então ninguém vai coagir ele. Afinal, ele é o único que pode decidir o que ele faz com o próprio passado. Depois de tudo, cara, ele merece ter uma escolha de ser livre sobre a sua vida, né? As pessoas entendem isso e depois começam a discutir a respeito. O capítulo continua, mas tem um pequeno detalhe. Eles estavam testemunhando eventos que pareciam quase que idênticos aos que eles já lembravam. O Subaru retornaria imediatamente ao túmulo. O que isso poderia significar agora? Ele estava preso num ciclo novamente? Não se sabia ao certo, mas também não queria se deixar levar pelas falas e expectativas de que a partir daquele momento tudo mudaria. Será que o Subaru de fato estava nesse ciclo, numa vida diferente? Eles não podiam simplesmente baixar a guarda e logo depois testemunhar uma cena sombria e dolorosa de novo, vendo o Subaru morrer. Isso não era o ideal. Então o Subaru voltou ao santuário e conversou com a Echidna, oferecendo qualquer coisa para ter uma nova festa do chá. E isso preocupou bastante o público, especialmente Felix e o Wilhelm. Por quê? Porque eles demonstravam uma condição mental muito frágil nessa hora. Parecia que o Subaru estava disposto a aceitar qualquer termo, qualquer condição de troca ali de ajuda. Em outras palavras, o Subaru estava incrivelmente predisposto a ser manipulado. O Wilhelm ficou triste vendo ele tão fraco, tão deprimido assim. Ele sabia que a vontade do Subaru sempre era uma vontade indomável, uma vontade inquebrável, e testemunhar ele, ver ele naquele estado, cara, de certa forma fez ele sentir um aperto no peito.
Finalmente, entendendo que o Subaru não era um herói como seu neto Reinhardt, ele era só um humano forjado pelo inferno e que enfrentaria, né, que a vida dele era basicamente isso, ele estava tentando superar as expectativas impossíveis. E o capítulo seguiu a partir daí. Veio uma cena também do primeiro futuro possível, onde o Subaru estava entre os mortos. Lá no início, pensando que talvez fosse um momento onde ele teria sobrevivência e tudo mais, talvez mesmo depois da garganta cortada, os melhores curandeiros chegariam a tempo de salvar ele. Se esperava ver um desfecho um pouco mais emocionante e feliz, só que infelizmente o que todo mundo viu foi só a continuação do horror. Eles não entendiam exatamente o que aquilo significava. Esses mundos em que eles estavam vendo agora eram reais ou não eram? Ou fazia parte de uma ramificação infinita de possibilidades que poderiam acontecer. De qualquer forma, eram os sortudos que tinham chegado até aquele ponto. O capítulo foi indo, eles viram que depois de testemunhar a possibilidade de um futuro impossível, o Subaru finalmente acordou, sem passar ou falhar no teste. Isso só deixou eles mais perplexos. E por que isso aconteceu? Porque a Echidna não deu a ele um resultado. Seja aprovado ou reprovado, não tem. Eles não entenderam o porquê que isso aconteceu, mas talvez tivesse chegado ao fim do ciclo do Subaru. Talvez a Echidna tivesse decidido a quebrar esse ciclo mentalmente, né? Manipulando todos ao redor ali, e o resultado para poder continuar assistindo enquanto ele morria várias e várias vezes, até que a sua vontade se desfizesse, para que no final o Subaru pedisse algo a ela. Até o Julius ficou chamando ela de bruxa desgraçada e tudo mais, fazendo jus ao seu título. A Echidna, ela demonstrou não ter a menor empatia pelas emoções dos outros para poder alcançar os seus objetivos. Ela estaria disposta a destruir a mente, a psique de um homem só para conseguir o que ela queria, tá ligado? O próximo óbito, a próxima morte, seria exibida na tela. Subaru morto encontrando ali com a Emilia depois de ter sido possuído pelo Betelgeuse, tá ligado? Foi nesse momento que eles começaram a sentir um pouco de pena da Emilia, né, daquele universo, porque ela nunca tinha entendido as razões pelas quais o Subaru sempre retornava. E eles tinham lutado na capital, depois, do nada, o Subaru se reuniu com o exército enfrentando o culto das bruxas, e isso só para no final das contas acontecer a mesma coisa que estava acontecendo, para ele morrer. Entendeu? Sem mais nem menos numa floresta. A Emilia nunca entendeu de fato o porquê. Ela sabia que as palavras do seu cavaleiro eram palavras enigmáticas, só que talvez fosse um destino trágico e cruel, sacou? E isso deu uma pista sobre as ramificações daquele mundo. As possibilidades de que da próxima vez que eles vissem o Subaru morrer, aquela poderia ser a última e definitiva morte. Entendeu? Talvez ele nunca mais voltasse. E o mundo inteiro teria que seguir adiante com todas as consequências da ausência do Subaru. O Julius até olhou para o céu ali e começou a falar, né, que ele gostaria de ter podido gritar, pelo menos ali, soltar o que ele tinha nos pulmões dele, que falar que o Subaru era amigo dele. O Julius, ele deu asas também, respondendo a essas palavras ali, afirmando que ainda ansiava por esse mesmo desejo. Ele realmente gostaria de gritar para todas as pessoas que o Subaru era o seu amigo. E mesmo que talvez tratasse ele de uma maneira um pouco mais fria, um pouco mais, né, espontânea, ele reconhecia que no fundo a morte do Subaru afetava ele. Quando ele viu a cena depois, que era a queda do penhasco do Subaru, ele começou a perceber o padrão ali. A Echidna estava mostrando, primeiro, as mortes onde o Subaru tinha cometido suicídio. A intenção era clara, fazer ele entender que as suas tentativas de fugir de qualquer perigo ou problema sempre tinham consequências. Ele tirava a própria vida, mas o mundo continuava seguindo em frente sem ele. A Echidna queria deixar uma mensagem clara. As decisões tinham o peso no impacto, né, de tudo que iria acontecer. E a próxima morte que foi exibida foi a do Puck, enfrentando o Reinhardt lá, né, quando tentou destruir o mundo contra parte do seu contrato. E isso levantou uma questão intrigante. Seria possível que Puck também soubesse sobre as habilidades do Subaru? Assim como Roswald tinha, né, de alguma forma, ele desconhecia totalmente, mas sabia. Tinha uma conexão entre eles ali muito forte. Sendo o irmão da Beatrice e o Roswald, qualquer irmão ali da criação desses espíritos, o Puck provavelmente não teria ignorado os sinais. Eles chegaram a essa conclusão de lembrar que o Puck tinha dito que se a Emilia morresse, ele deveria destruir o mundo. E o contrato determinaria isso, entendeu? Isso significa que o contrato foi feito já levando em consideração a existência de alguém que poderia desfazer essas coisas. Dessa forma, se Puck destruísse o mundo, aquele homem com a capacidade de recriar o mundo faria isso várias e várias vezes até descobrir a causa que levou à ruína. E esse ciclo de destruição e reconstrução os forçava a agir. Quem seria essa pessoa? Pois é, Natsuki Subaru. Curiosamente, não era algo tão difícil do Puck perceber ali quem tinha esse poder. A pessoa que possuía essa habilidade sempre esteve ao lado dele protegendo a Emilia. Ele sabia que o mundo ele poderia ser reescrito e recriado desde que houvesse alguém para poder ditar esse fim.
E aí, outra cena mostrou a cena do Gargard desembainhando a espada lendária dele. Apesar da situação meio sombria, meio alarmante, o Julius ele não pôde evitar de sentir um certo entusiasmo quando finalmente viu a lâmina do rei ali da espada, entendeu? Todo mundo falava dessa espada. A espada era capaz de caçar deuses e anomalias do mundo. Estava diretamente diante dos olhos dele. E ele ficou impressionado em que registrar esse momento na sua memória. Se fosse em outra situação, galera, ele teria com certeza celebrado de prazer. Só que o momento era cruel, porque o mais surpreendente foi que o Puck, né, na forma final dele, foi destruído com um único golpe da espada. Mas todos sabiam que o Gargard era forte. Só que ver ele nesse nível trouxe um arrepio percorrendo a espinha de todo mundo presente. Subaru e a Emilia até assistiram a cena enquanto Puck, quando acordava do seu contrato ali, repetia exatamente a mesma ação da cena anterior. Ele matava aqueles vampiros e se transformava na besta do fim. E lá no meio da capital, uma coisa cruel e aterrorizante acontecia. Um evento capaz de causar centenas, talvez milhares de mortes instantaneamente. A próxima morte foi que foi mostrada ali a Ren que assassinou o Subaru, que agora era amaldiçoado. Esse ato colocou uma carga tremenda sobre o seu coração. Ela amava profundamente o Subaru e não escondia isso, a gente sabia. E ela já tinha presenciado a morte dele antes. Ela se sentiu muito péssima a primeira vez, mas agora, ver ele morrendo de novo diante dos seus olhos, pelas próprias mãos dela, o coração se contorceu de dor. O peso da culpa consumiu a Ren, fazendo ela se arrepender e chorar pelo que ela estava testemunhando, pelo que ela tinha feito. E aí continua, calma, a cena foi revelando a Emilia rompendo também, assim por dizer, né, o relacionamento dela com o Marquês. A confiança entre eles tinha se esvaído, especialmente depois das suas ações ali no assassinato do Salvador, entendeu? Quando a Emilia atravessou a porta, ficou claro do seu destino, que estava afastando ali do evangelho. O Roswell, por sua vez, ele aceitou esse desenrolar dos acontecimentos. Ele até afirmou que eles cumpriria seu contrato com a Ren e que agora a sua promessa tinha sido realizada. Ela poderia fazer o que ela absolutamente quisesse. Nesse momento, o Garfield perguntou a Ren sobre que tipo de contrato eles estavam falando. E a Ren, no entanto, não revelou absolutamente nada. Só respondeu o que ele deveria perguntar ao seu amigo, porque era um segredo entre ela e o seu chefe. E aí o capítulo continua ainda com o aparecimento da bruxa da luxúria Minerva. Mas esse aí é um evento para ser contado num outro momento para vocês. Então fica aí comigo, cara. Mais uma vez a gente acompanhou todas as mortes do Subaru. Eles viram, né, até o momento, dentro do Teatro do Desespero, o Subaru morrendo e o Subaru não revivendo. Isso poderia acontecer de várias formas diferentes. Então dá um certo medo, sabe? Até pro próprio Subaru, mano, porque ele sabe que ele vai voltar. Mas e se de repente ele decidir não voltar mais? Se as coisas acontecerem para que ele não voltasse mais, como que a história ficaria? E aí trouxemos essas possibilidades de mortes dele agora, no qual todo mundo de fato ficou sem saber e com esperança ainda, né, de que ele possa salvar o mundo e medo ao mesmo tempo de que ele possa não voltar mais. Por isso todos pretendem proteger o Subaru, né, a todo custo. E que ele se mate só em momentos que sejam realmente necessários. E não precisa ficar se matando à torta e à direita para mudar a história. Bom, eu espero que você tenha gostado. Trouxemos mais uma vez o nosso não canônico, né, nossa história não canônica do Teatro do Desespero. Mais a história mais interessante até então. Uma das fanfics mais brabas que eu tô lendo. Tô achando muito bacana e eu espero que você esteja gostando também. Se você tá gostando, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal, de ativar o sininho pra gente continuar trazendo essa história. Toda semana tá saindo episódio novo dessa história aí e eu vou trazendo sempre pra vocês acompanharem. Isso que eu falo, ativa esse sininho pra tu receber a notificação, ó. Já vim correndo assistir comigo, beleza? Tamo junto demais, família, muito obrigado. Um beijo no coração de vocês, aquele forte abraço e eu te vejo na próxima. Valeu!